Boa tarde, paz do Senhor. Tem algum tempo que eu não gravo nenhum vídeo, né? Que eu não mandei mensagens. A gente passou por um episódio aí meio dolorido para nós, né? Infelizmente, meu pai faleceu e eu acabei ficando bem um período sem estar gravando nenhuma mensagem. Mas hoje eu não podia deixar de gravar, né? Porque hoje, domingo de Páscoa, se a gente for ver no calendário cristão, existem duas datas muito importantes, né, nesse calendário. Uma delas é o nascimento de Jesus Cristo. E a outra é o que a gente está comemorando essa semana, que é a paixão de Cristo, né? Onde tem a morte e tem a ressurreição dele, que é o que a gente comemora verdadeiramente na Páscoa, que Jesus, ele ressurge, né? Ele ressuscita. E é isso que traz para nós essa libertação, né? Que nós fomos libertos, né? Pelo sacrifício do Senhor Jesus, né? Que ele foi o Cordeiro perfeito e ele pagou um preço muito alto pela minha, pela sua, pela vida de todos nós, né? Porque nós éramos o quê? Escravos do pecado. Pelo erro do primeiro homem lá, Adão, quando ele cometeu o primeiro erro, né? Que ele cometeu o pecado, ele trouxe o pecado para dentro da humanidade. E aí a humanidade só foi aumentando, 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 aumentando. E quando Jesus vem, ele vem como prova de amor, por isso que a gente fala que o amor maior, ele nos amou primeiro, Deus nos amou primeiro, porque ele mandou o seu Filho único para morrer por nós, para nos libertar do pecado e nos darmos condições de buscar, né, ser filhos de Deus, termos o direito de sermos co-herdeiros de Jesus Cristo. Então, aquele ato da cruz, né, quando Jesus morre ali, que ele derrama todo o seu sangue, esse sangue foi o preço que ele pagou por cada um de nós, porque nós éramos reféns do inimigo, Satanás, porque nós vivíamos na base aqui do pecado, né? Então, não que não exista mais o pecado, existe, só que Jesus ele vem de uma forma diferente, porque no tempo do Antigo Testamento existia a lei. E aí o que acontecia na lei? Você errava, você ia lá, sacrificava um animal e pagava o seu erro. Aquilo era um sacrifício que era feito em teu nome. Levavam diversos animais, era pombinha, era não sei o que, era carneiro. Só que para nós, o nosso pecado foi pago através do sacrifício do Cordeiro perfeito. O Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo, que foi Jesus. Então, se não fosse através de Jesus, nós nunca poderíamos alcançar a graça e a glória do Pai. Porque até então, o povo escolhido de Deus era aquele povo de Israel, o povo lá de Jerusalém, aquele povo que vocês conhecem da história, que ele tirou do Egito. E quando ele faz essa retirada do povo do Egito, lá Moisés, vocês vão lembrar naquela passagem, quando a última praga ela é instituída sobre Faraó, então Deus dá uma direção a Moisés para que colocasse para o povo escolhido, que eles se reunissem, e eles matassem um carneiro, um cordeiro, e depois pegassem os sangues desse cordeiro e passassem nos umbrais da casa, ou seja, no batente de entrada de cada casa. Então eles aspergiram aquele sangue nas portas. E naquela noite, o anjo da morte visitou lá o Egito. E todas as casas que não tinham o sangue passado nos umbrais das portas, ali ele visitava e levava o primogênito. Mas o povo escolhido seguiu a esse pedido de Moisés e ungiu lá com o sangue daquele cordeiro. E o anjo da morte, quando passava naquelas casas e via aquilo ali, ele não entrava. Ali ficou guardado, ficou protegido. Quando Cristo vai para a cruz, o madeiro, da mesma forma, dos batentes, ele deixa o sangue dele lá derramado. Ele era o Cordeiro perfeito. E ele paga um preço por cada um de nós. Então, hoje, nós comemoramos a libertação nossa dos pecados, de tudo aquilo que a gente tem cometido, desde lá de Adão para cá, os nossos antepassados. O Senhor, ele já nos perdoou, ele já nos justificou. Nós hoje somos
herdeiros de Deus através de Jesus Cristo. Então, os nossos pecados, todas as nossas culpas, ele levou lá naquela cruz. Só que ainda hoje nós continuamos pecando. Então você vai falar assim, mas pastor, se ele já pagou o preço, então mesmo que a gente faça errado, está pago. Não, não é assim. Porque ele te dá o livre-arbítrio. Ele já te deu a possibilidade de você não condenado pelo pecado. Mas se por um acaso você vier a cometer, o que ele quer? Ele quer que você não vou dizer humilhar, você entregar para ele, pedir perdão para ele e apresentar o seu pecado, porque o cordeiro já foi morto. Mas você tem que reconhecer o seu pecado. Não fazer que nem aquele povo que pecava e entregava um animal para ser sacrificado no seu lugar. Jesus se sacrificou por cada um de nós. Só que agora nós temos que dar satisfação a ele. Afinal de contas, quando alguém paga um preço por alguém, você se torna propriedade daquele alguém. Então nós somos filhos de Deus, propriedades de Jesus. Ele que vai vai interceder por nós. O pessoal até fala muito, o advogado fiel. Ele que vai estar julgando as nossas ações. Então toda vez que você errar, é perdão a ele que você tem que pedir. Porque ele, na hora do teu juízo final, quando você vai ser lá julgado, ele vai falar assim, não, esse aqui eu conheço. Não, esse aqui é meu. É meu. Agora, se você não reconhece isso, ele chegar na sua vez, já sabe o que ele vai falar? Esse eu não conheço. E aí, filho, você não vai para a glória do Pai. Então, hoje, o feriado da Páscoa, que a gente comemora, no tempo de Jesus ele já era comemorado, porque comemorava-se a Páscoa lá de Moisés, quando o povo foi liberto do Egito para ir para a terra prometida. Com Jesus, nós temos uma outra Páscoa. Os judeus ainda comemoram aquela Páscoa. Nós já comemoramos a Páscoa de Jesus. Não deixamos de comemorar a Páscoa lá de Moisés. Claro, comemoramos. Mas a nossa Páscoa, porque foi inclusive, Jesus teve que ter se tirado da cruz, porque não poderia ficar na cruz, porque era o feriado de Páscoa. Então tudo aconteceu no mesmo tempo. Veja a coincidência da coisa. Só que naquele momento que Jesus foi crucificado, diz na palavra que o véu se rasgou. Quer dizer, o que separava o homem de Deus acabou. Nós somos próximos a ele agora. A partir de quê? De Jesus, que ele se tornou o caminho. No Evangelho de João, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não vier através de mim. Então você vê a importância de Jesus. A importância de nós confiarmos nele. Ninguém chega ao Pai se não for através dele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso são as palavras de Jesus. Ele fala um pouco antes ainda, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí depois ele fala, eu sou a verdade, eu sou o caminho. Ninguém chega ao Pai se não vier através de mim. Então, o feriado da Páscoa é muito importante, porque é o feriado da nossa libertação do pecado. Mas o pecado está rondando aí a nossa porta, porque o inimigo ele não se satisfaz, ele não quer que nós sejamos salvos, porque ele já foi condenado, ele já perdeu, e ele quer trazer com ele quantos mais ele puder, para caber a você saber fazer a escolha certa. Então eu deixo para vocês aí uma boa Páscoa, uma reflexão, pense bem nisso tudo e vamos ter esse entendimento que o caminho da verdade e a vida é o Senhor Jesus Cristo. Um abraço para vocês, fica com Deus.